Hoje o pilar que nós vamos falar sobre... Existem dois textos bíblicos que nos dão base para esse pilar, e eu e a Mayara, conversando sobre os pilares, quais são as coisas que fazemos, quais são os princípios a qual rege o nosso relacionamento e nossa família, que faz com que as coisas dê certo. E refletindo sobre isso, nós chegamos à conclusão de um texto que é um texto relacionado a Jesus, mas Jesus dá uma chave grande para a família. E qual é esse texto? Certa vez, os fariseus chegam para Jesus e falam o seguinte: você expulsa demônios através do próprio Beelzebul, através do próprio poder de Satanás é que você expulsa os demônios. E Jesus diz assim: um reino dividido não prospera, uma casa dividida não prospera. E aí está a chave para a prosperidade familiar. Uma casa que não é dividida, uma casa que só tem apenas uma visão. A família, ela é um reino. Você precisa enxergar a sua família dessa forma. A família, ela é um reino. E esse reino precisa estar em concordância. Você que está notando o que nós estamos falando, qual é a chave mestra para a prosperidade na família? Concordância. Essa é a chave mestra para a prosperidade na família. E se nós vamos contextualizar também, trazer outro texto que nós correlacionamos, que também fala de reino, é o texto aonde Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: eu vos dei os mistérios, as chaves do reino. E o que dois de vocês ligarem na terra, ou seja, concordarem na terra, será concordado no céu. Dois textos que falam de reino e também falam de casa e também falam de concordância. O que dois de vocês concordarem na terra será concordado no céu. E nos casais que eu e a Mayara temos ajudado e também temos sentado para conversar na mesa e tomar café, a coisa mais desafiadora, que é difícil de encontrar, o que também foi muito desafiador para nós chegarmos a viver isso, é a concordância total entre o casal. A concordância total entre o casal. Vamos ver se essa é a história de vocês também. Então pensa o seguinte: na maioria das vezes, o homem pensa que ser o provedor e ser o cabeça quer dizer que ele tem que puxar a família e ele começa a fazer coisas sem saber se sua mulher está concordando ou não. Muitas vezes ele pensa que ela está concordando, mas ele nunca pediu um feedback disso, se há uma concordância ou não. Na maioria das famílias que a gente tem presenciado é assim. Ou pode ser o contrário também. Hoje as mulheres estão tomando muito à frente por ter uma quantidade grande de homens mais passivos. E elas tomam à frente, fazem tudo na família, mas não há uma concordância entre os dois. O que eu quero saber é, você que está ouvindo aí. Não vou colocar esse chat para vocês, não. Vai dar treta aí no meio da live. Peraí, tá frio? Tá de boa? Beleza. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre quais são os desafios para você viver isso. Quais são os desafios? Quais desafios precisam ser resolvidos para que vocês possam viver concordância? Você quer já ressaltar algum ponto, amor? Tá, beleza. O primeiro desafio que eu vejo para nós chegarmos a esse lugar de concordância é o homem estar aberto a ouvir. Eu acho que é um dos primeiros desafios. Eu falo homem porque na maioria das vezes é o homem. Mas se você for mulher e ter dificuldade de ouvir, então traz para você também, tá bom? Então eu vou colocar os dois. Os dois lados. Ter facilidade e ouvidos abertos para receber feedbacks positivos ou negativos. Portanto,
temos, às vezes, pessoas que, quando sentam para conversar, não tem uma conversa fluida, não tem uma comunicação. Como que foi seu dia hoje? Ah, foi tudo bem. Mas por que você está dessa forma? Ah, não é nada não, é só um problema. E corta a comunicação nesse ponto. Não tem uma abertura, não tem um feedback, não tem uma bolinha de ping-pong batendo e voltando, sabe? Uma bolinha bate e fica lá. E não há uma comunicação nesse processo. E por não haver essa comunicação, que pode ser diversos motivos, primeiro, o homem fala menos, no sentido, o homem fala menos, não quer trazer os problemas dele, não quer trazer os problemas dele para a família. Show. Ou o homem ou a mulher, nesse sentido, estão escondendo alguma coisa. Tem alguma coisa que não está sendo falada, não pode ser falada. Então você evita a conversa para que a conversa não chegue na pergunta-chave que pode ter que fazer com que você minta. Então você foge dessa questão. Ou, no meio dessa conversa, a comunicação desse casal é uma comunicação agressiva. Sempre uma comunicação trazendo feedbacks negativos. Sempre trazendo palavras que machucam ou que doem. Então, um dos dois sempre está evitando o diálogo, porque o final do diálogo será briga, será discussão. E tudo isso, uma das coisas, depois a Mayara, se ela trazer mais coisas, ela ressalta mais pontos aí, isso vai fazendo com que não haja comunicação entre o casal. E o casal é o pilar da família, certo? Não haja comunicação entre o casal. E se não há comunicação entre o casal, não há como haver concordância. E se não há concordância, não há prosperidade, progressão e crescimento. O que significa prosperidade? A ordem natural das coisas, o crescimento natural das coisas. Tudo que é natural tende a crescer. Portanto, para a sua família crescer no sentido de evoluir, ela precisa haver concordância. Se não há comunicação, não há concordância. E aí o que a Bíblia diz? Um reino dividido não prospera. A não prosperidade, o que significa? O que é contrário à prosperidade? A esterilidade, a escassez, a necessidade, a falta. E quando não há a concordância entre o casal, sempre vai haver falta de algo na família. Sempre está vendo escassez de algo. E não é só escassez financeira, tá? Às vezes a necessidade do afeto, a necessidade do carinho. E se o casal não conversa e não tem comunicação, imagina como que os filhos vão se sentir livres para conversar com seus pais. Chega num outro parâmetro. Não tem como isso acontecer. E aí, voltando para aquele texto, o que dois concordarem na terra será concordado no céu. Porém, se dois não concordam na terra, nada é concordado no céu. É como se o céu não reage ao que você está fazendo. Às vezes, o homem se vê trabalhando, mas está em discordância com a esposa. Está fazendo esforços e não vê esses esforços trazer resultado. Ou vice-versa. A mulher está trabalhando, mas não há concordância com o marido. E a discordância faz com que esses esforços não gerem os resultados que deveriam gerar. Por quê? Porque é um princípio a concordância. Vou te mostrar um outro texto onde esse princípio revela algo. Costumo falar que é o único texto que demonstra que Deus ficou um pouco preocupado com o sucesso do ser humano. Quando aqueles homens decidem fazer a torre de Babel, e eles dizem, vamos fazer uma torre que chega até o céu e nós seremos famosos. Deus disse o seguinte, esses homens estão falando a mesma língua, eles têm o mesmo pensamento, ou seja, concordância. Tudo que eles decidirem fazer dará certo. Ninguém poderá paralisá-los. Cara, pensa que é o próprio Deus que está falando isso. O próprio Deus fala, se duas pessoas ou se um grupo inteiro concordar em algo e falar a mesma língua e tendo a mesma visão, ninguém poderá pará-los. Ninguém poderá
paralisá-los. Cara, isso é muito absurdo. E nós estamos falando que Deus está dizendo sobre pessoas que estavam fazendo algo contra a vontade dele. E nós temos a tendência de pensar, as coisas não estão certas, as coisas não estão dando certo, então quer dizer que eu estou fora da vontade de Deus. Por isso que as coisas não estão dando certo. E isso que Deus falou mostra totalmente o contrário. Mostra que até esses homens fora da vontade de Deus dariam certo, porque eles estavam falando a mesma língua. Eles tinham a mesma visão, a ponto de Deus ter que mudar as línguas, intervir na situação para fazer com que eles não conseguissem se comunicar. Porque há um princípio no reino que é o princípio da concordância. E a pergunta que eu tenho para vocês é, de 0 a 10. Uma pergunta para você, marido, esposa, ou você que é filho que está ouvindo. De 0 a 10. Que nota você dá para a concordância dentro do seu lar? Se você quiser falar algo, amor, enquanto eles mandam aí, porque demora para chegar, senão fica aquele tempão de silêncio. Sim. Eu estava refletindo aqui enquanto você fala, amor, e a gente falar de reino, eu acho que é interessante a gente colocar como uma analogia que todos os reis... abaixa um pouquinho o teu áudio, amor, que tá Tá dando no eco. mais baixo possível. O Põe Instagram no não deixa abaixar tudo. mudo. Põe no mudo, então, seu microfone. Uma analogia com relação à questão do reino, né? Se a gente for olhar todos os reis do Antigo Testamento, para que o reino deles fluíssem e dessem certo, né? Eles sempre tinham que estar em concordância, em alinhado com aquilo que Deus estava ordenando e com aquilo que Deus estava falando para ser feito no seu reino. E quando a gente compara a família, o nosso lar com o reino, eu vejo que não é diferente. A concordância e a comunicação é o grande desafio do ser humano com o próprio ser humano. Imagina que é difícil já concordar, eu e você, que a gente está se vendo, né? Que eu converso com você, você conversa comigo, e a gente se olha, a gente se enxerga, a gente se toca, né? Eu sei que você está aqui. Mas o grande desafio maior ainda é a comunicação e a concordância com aquilo que Deus quer para a nossa família. Então, a partir do momento que, se a gente colocar como exemplo Davi, né, que era segundo o coração de Deus, a partir do momento que ele foi rei e ele teve um reino, que aqui eu já trago para a analogia da nossa família, né, é o nosso reino, a partir do momento que ele entendeu que aquele reino, ele precisava ouvir e ter uma comunicação muito clara com o próprio Deus, que daria certo se ele fosse rei, dentro da direção de Deus, dentro da comunicação com Deus, da obediência a Deus, daria certo. E quando por um momento ele fez algo que não estava alinhado nessa concordância daquilo que Deus queria para o reino, deu BO. Então, além da comunicação entre nós, entre homem e mulher, e a comunicação ela só existe se uma das partes ela fala e a outra escuta. Só existe comunicação se é assim. Não existe comunicação se só uma pessoa fala. Não existe comunicação se só a mulher fala. Se só o homem fala. E muita probabilidade da mulher falar mais do que o homem. Só que a probabilidade do homem não ouvir também é alta, né? E quando a gente é mulher e está no calor da emoção, a gente tem a tendência de falar muito, e muito. E falar, às vezes, sem pensar. E a comunicação ela só vai acontecer se um fala e o outro ouve. E da mesma forma, nessa comunicação, é uma comunicação alinhada e com Deus dentro dessa comunicação, fazendo parte dessa comunicação. Nenhum reino, me corrija, amor, se eu estiver errada,
Mas nenhum rei no Antigo Testamento, o reino dele deu certo se não estivesse firmado naquilo que Deus colocava e naquilo que Deus orientava. A gente tem o exemplo de Saul. Saul, enquanto ele estava ouvindo, enquanto ele estava colocando a base do reino dele, daquilo que ele tinha nas mãos, que Deus falou, ok. Depois que ele quis fazer do jeitinho dele, não fluiu, não deu certo. Então, a família, quando você olha ela e entende que ela é um reino, e entende que é o maior tesouro que Deus colocou nas nossas mãos, é o maior tesouro que Deus colocou na sua mão para que você governe, para que você se posicione como um rei, se posicione como uma rainha, se posicione como um príncipe, uma princesa, dentro deste reino, essa nobreza, aquilo que eu imagino que quando Deus ele criou o homem, a mulher, o homem, ele falou assim, não é bom que ele fique só. Vou fazer uma ajudadora. E isso que vocês multipliquem. Porque eu acredito que Deus, quando ele olhou nessa expansão e nessa criação de família, ele deve ter olhado com um olhar tão nobre, uma coisa tão. É como se ele olhasse e falasse: Meu, tudo que eu fiz aqui, se não tiver pessoas, nada vale. Eu fiz os animais, fiz os frutos, fiz a árvore, fiz esse paraíso maravilhoso, lindo, mas de nada vale se não tiver pessoas para governar e para dominar o que tem aqui. Então, o ponto-chave não é só a concordância e a comunicação entre o casal, mas é trazer a existência e trazer para que o seu reino, que a sua família flua e dê certo, você precisa trazer Deus para o centro dessa comunicação. E precisa ter, e para que seja clara essa comunicação, precisa ter alguém falando e alguém ouvindo. E esse alguém pode ser os dois ouvindo aquilo que Deus está falando. Não necessariamente o que eu falo para o meu marido eu preciso pensar e falar, amor, eu estou te falando isso, mas será que é o que Deus quer para a nossa família? Será que é isso que vai fazer com que o nosso reino prospere e flua, que a nossa família ela tenha a frequência daquilo que Deus projetou para a nossa família? Será que a gente está alinhado com... Porque se a gente for olhar, teve vários casais que, mesmo que entraram em concordância, não deu certo. Ananias e Safira, vários entraram em concordância, estavam em concordância, mas tinha um porém, né? Tinha uma pecinha fora dessa comunicação que era extremamente importante. Show, eu ia usar exatamente o exemplo deles. Que a concordância ela é tão poderosa que quando vocês concordam juntos em fazer merda, literalmente, vocês vão ter um sucesso bem grande. Igual o sucesso de Ananias e Safira. Os dois decidiram junto e concordaram junto a mentir. E aquilo foi algo catastrófico para eles naquele momento. Eu acho que nós não vamos usar o exemplo de Ananias e Safira como um exemplo que pode acontecer isso nos dias de hoje. Não, com certeza haviam diversos outros mentirosos no meio daquele povo. Mas Deus usou aquela situação, naquele momento, para passar uma lição, a ponto de gerar temor em toda a igreja. Porém, a concordância entre o casal, como a Mayara disse, é uma concordância. Primeiro nós falamos sobre a concordância do casal, só que essa concordância do casal precisa ter um filtro, que esse filtro é ouvir Deus. E agora vamos usar exemplos diários para ficar mais fácil de compreender. Muitas vezes a Mayara chega para mim dentro dos planos que a gente tem, dentro daquilo que estamos conversando, e ela teve um sonho, por exemplo. Ela teve um sonho e dentro desse sonho tem uma mensagem de Deus. E aí ela chega para mim e fala assim, amor, tive um sonho e dentro desse sonho tem essa mensagem. Então devemos partir por esse ponto. Aí a questão é, nós interpretamos o sonho junto, falando assim, então, é Deus que te deu esse sonho? Sim, é Deus que está falando. Show. Aí vem, ouvimos Deus, depois concordamos entre nós e agimos a partir dessa concordância. Às vezes eu ouço Deus sobre algum assunto e aí eu falo para Mayara, amor, Deus me falou para fazermos isso. E aí ela disse, foi Deus que te falou?
Falei, sim, foi Deus que me falou. Então vamos nisso. Você está comigo? Você concorda com o que eu digo? Você concorda com esse ponto? Concordo e vamos para cima. Aí existem várias habilidades no meio do processo. Primeiro, a concordância, que nós já falamos. Segundo, os dois precisam aprender a ouvir Deus. E precisa ter isso muito claro. Por quê? O que acontece muitas vezes é o seguinte: a mulher ouve algo de Deus, só que ela ainda não tem confiança para saber que é Deus. E ela diz para o marido: ó, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso. Só que é Deus falando com ela que ele deveria fazer isso. Só que por ela não ter essa habilidade desenvolvida ainda, ela diz o seguinte: você deveria fazer isso, ao invés de falar, amor, sim, Deus me direcionou que você deveria fazer isso. Por exemplo, eu confio muito na capacidade, na habilidade da Mayara de ouvir Deus. E ela confia na minha. E o que isso acontece? Então, às vezes, a gente consegue diferenciar. Amor, eu acho que você deve fazer isso. Mas não é Deus que está falando, sou eu. Precisa diferenciar isso muito bem. É o que eu acho, não foi uma direção de Deus, é o que eu acho. E tem momentos que é a própria direção de Deus que eu ouvi. Eu falo assim, ó, foi Deus que falou que nós devemos fazer dessa forma. Então, existe uma certa reverência quando há a voz de Deus no processo. Porque a voz de Deus não erra, certo? Então, às vezes a Mayara fala assim, ó, Deus está me direcionando para fazermos isso. Show. Se Deus falou, a gente pode até chegar, depende da situação, se envolve um risco muito grande. Mas eu vou falar, você tem certeza que você ouviu Deus? Ela assim, não, tenho certeza que ouviu Deus. Então, bora, vamos para cima. É diferente de quando ela fala, amor, eu acho que você deve fazer isso. Mas você ouviu de Deus ou não? Não, não ouvi de Deus. É uma coisa que eu acho. Simplesmente eu acho. Então, essa comunicação precisa ser muito clara, porque não quer dizer que vocês vão concordar em fazer algo, tudo que vocês concordar vai dar certo. Entende? Tudo que vocês concordarem vai dar certo. Não, não quer dizer, porque você precisa do filtro, que é o que a Mayara falou, o filtro da voz de Deus. Tá? Então, pode ser que você concorde em algo e não dê certo? Pode ser que você concorde em algo e não dê certo, porque não era ali o caminho que deveria ir. Mas qual é a chance de dar certo se vocês discordarem? Quase nenhuma. Até se você decidir fazer o que Deus está falando em discordância com o seu cônjuge, a tendência é não dar certo. Porque é um princípio. O que dois ligam, o céu conecta. O que os dois não ligam, o céu não conecta. Não é uma questão de eu não estou concordando com a minha esposa, então Deus vai travar o negócio. Não, não é essa a questão. A questão é um princípio. A vida é movida por princípio, por leis. Então, por exemplo, existe a lei da gravidade. Não importa se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. Se você se jogar de um prédio, você vai cair no chão. Não importa se você é cristão, se você é macumbeiro, se você é... Não importa. É uma lei. É a lei da gravidade. Há um princípio, uma lei que rege o reino, que é a lei da concordância. É a chave mestra dentro da família. Se vocês discordam sobre o que fazer, a grande tendência, 90% dela, é que não há prosperidade. Por que 90% e não 100, Abner? Porque às vezes o homem ou a mulher toma a frente de algo, enquanto o outro ainda não concorda, mas esse outro muda de ideia no processo. E fala assim, realmente o que você falou tá certo, e essa pessoa passa a concordar com você, e aí as coisas dão certo. Mas a tendência, 90% dela ou mais, de as coisas darem errado quando há discordância, é fato. Essa é uma chave, é um princípio. O próprio Jesus falou, se Satanás expulsasse seus próprios demônios, poxa, como o reino das trevas ia subsistir? Não iria subsistir. E aí ele diz, não existe um reino que dividido que prospere. Não existe uma casa dividida que prospere. E o que significa a palavra divisão? Significa a palavra duas visões.
Um lugar onde há duas visões, há divisão. Não tem como dar certo. Pode ter aparência de estar dando certo. Eu acho que eu já vivi isso dentro de comunidades. Existe o líder da comunidade que tem uma visão, o líder de jovens que tem outra visão, o líder de não sei o que tem outra visão. Aí a igreja lá, a comunidade está crescendo, crescendo e vai estar dando certo. Daqui a pouco, bum, rui tudo. Tudo se rui, acaba, separa tudo, vai tudo pro buraco. Por quê? Porque há mais de uma visão dentro do lugar. Não que vocês tenham que concordar com tudo, mas vocês devem concordar com a visão para a família. Entende? Qual que é a visão para a família, por exemplo, do papel do homem e do papel da mulher? Qual que é a visão? A visão é, ó, esse é seu dom, esse é seu chamado, segue aqui que eu tô com você. E ele fala para a mulher, esse é seu dom, esse é seu chamado, segue aqui que eu tô com você. É a mesma visão. Eu respeito seu chamado, você respeita o meu, eu respeito seu papel, você respeita o meu, seja qual ele for. Às vezes o papel que vocês escolheram juntos é a mulher ser do lar. Só que precisa ser escolhido juntos. Não é o homem chegar para a mulher e falar assim, você vai ficar no lar enquanto eu trabalho. Precisa ser escolhido junto. Aí a mulher não, a mulher não quer ficar no lar, ela tem um desejo de cumprir um chamado, de cumprir um propósito fora também. Não só o propósito familiar, que para mim é o maior propósito que existe, mas ela também tem um chamado de fazer o propósito fora. E o homem fala, não, a mulher deve ficar em casa, não vai trabalhar. Está tudo dividido. Vocês podem ter a aparência de uma família que está dando certo, mas existem um monte de feridas que estão aí sem ser tratadas. Porque quando há concordância, quer dizer que há comunicação. Eu preciso saber o que se passa no coração da Maiara e a Maiara precisa saber o que se passa no meu. E dentro desse processo, os dois têm que chegar num denominador comum. E tem que discutir se for necessário até que chegue. Quer falar algo? Sim, você falando, eu tô lembrando aqui a forma como aconteceu o primeiro pecado, né? Se, se a gente for olhar, a primeira queda foi literalmente alguém influenciando naquilo que estava em concordância entre Deus, Adão e Eva. Eles já tinham chegado numa concordância, já estava no consenso, já estavam ouvindo aquilo que Deus falou. Só que é tão sutil, e o diabo ele usa de forma tão sutil assim. Deixa eu estragar a comunicação deles aqui, deixa eu colocar uma coisinha que dá uma minada aqui na informação para ver se gera um ruídozinho, porque eu sei que é por ali que eu vou achar a brecha para destruir tudo isso. E aí ele vai, né? Então, a serpente chega ali e ela coloca o quê? Ela só lança uma sementezinha assim, só lança. E quando ela lança, ela fala, agora tchau. Agora fui, deixa ali, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque era algo que estava em concordância, algo que estava já de acordo, para que, se eles fizessem o que estava em concordância e alinhado entre eles e Deus, ok. Mas quando ouviram algo que não estava alinhado e não estava em concordância, o que aconteceu com o reino? O reino acabou ali. Eles até tiveram filhos, né? Depois, mas o que aconteceu? Começou ali, né, a acontecer muitas coisas. Simples, um simples detalhe que distorceu toda a comunicação entre o casal. E isso é muito importante que a Mara falou, por quê? Porque se o casal não está fechado na concordância, vamos dar um exemplo, sobre criação de filhos. Se o casal não tiver fechado de falar assim, é assim que nós vamos fazer, é assim que nós vamos fazer. Sempre, quem tem filho sabe, sempre tem opinião externa de como você deve cuidar dos seus filhos. Ah, não tem que ver tela. Ah, pode ver tela. Ah, comida não pode ser temperada. Ah, tempera mesmo. Ah, não deixa, não pega muito no colo que vai mimar. Ah, não pode pegar no colo. Sempre tem opinião externa, principalmente de familiares. Principalmente. Pai, mãe, cunhado, irmão, sempre tem opinião. Tia, sempre tem. Se o casal não está fechado sobre como é a criação dos filhos, isso
vai entrar, essas sugestões vão entrar no coração ou da mulher ou do homem e vai gerar uma discussão dentro do casal. Se os dois não estão fechados, se os dois não tiveram uma comunicação. Amor, como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ver telas? Não, não vamos deixar ver tela. Ok. Alimentação, como que vai ser? Vai ser assim, assim, assim? Estamos fechados? Então, na hora que vem uma sugestão de fora, vocês cortam essa sugestão na hora. Falam assim, não, 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 nós dois aqui estamos alinhados. Nós estamos alinhados. Não adianta vir com nenhuma opinião, não adianta vir com nenhum... Cara, nós estamos alinhados, a Mayara sabe o que eu penso e eu sei o que ela pensa sobre o assunto. Não precisa vir com opinião. Acabou. Isso é um exemplo, tá? Sobre todas as outras áreas também. Qual que é a comunicação? A mulher está trabalhando. O homem também está trabalhando. A criança está na creche, sei lá, não sei. Vão vir sempre opiniões sobre como você deve fazer isso. Ou vão vir sugestões das próprias trevas sobre situações. Por isso que a comunicação deve ser sincera, aberta e transparente. Sabe o que significa a palavra sincero? Significa sem máscara. Totalmente aberto. Entende? Hoje eu estava conversando com... Eu converso com muitas pessoas no telefone. Seguidores, alunos. Eu sempre estou procurando uma melhor forma de servir você. E hoje eu liguei para 5, 6 pessoas. Uns que já são alunos falam assim, como que eu posso servir você melhor através dos meus conteúdos? E no meio dessas conversas, um rapaz ainda estava deslizando no pecado. O pecado sexual, ainda deslizava no pecado. E por ele ter confessado lá atrás que ele tinha problema com pornografia, masturbação, essas coisas, e a mulher não ter aceitado bem isso, e ter, vamos dizer, chorado, se escandalizado, todo esse processo, por ter acontecido isso, ele, hoje, depois de anos, que ainda sofre deslizes, mesmo que seja menos, não consegue conversar com a esposa. E eu perguntei para ele diretamente, falei, cara, ela sabe ainda? Ela sabe que você tem esse deslize? Não, ela não sabe. Falei, meu irmão, não tem como prosperar nesse sentido. Não há como. Não importa se a mulher ela não vai saber receber bem, não importa se o homem vai ficar mal com isso, tudo tem que ser trazido à luz. Enquanto está no oculto, está nas trevas. E se está nas trevas, há como que seria a palavra? Tem uma carta na manga. Para isso ser trazido de uma forma, às vezes, eu falei assim para ele algo, eu falei esses dias para um outro rapaz, mas não era no sentido de pecado, era no outro sentido. Exponha antes que a exposição venha, porque a exposição vai vir. E aí você tem a escolha de você sentar na mesa e falar assim, eu fiz isso, ou você permite que isso se exploda no ventilador e a pessoa descubra de outra forma. E muitas vezes o cônjuge já sabe, tá? Você só acha que você esconde. Isso eu estou falando de pornografia e masturbação, mas pode ser um dinheiro que você dá para alguém escondido, sabe? Qualquer coisa dentro do casal que ainda está oculto, a comunicação não está clara, aberta e transparente, sem máscara. Às vezes nós queremos fazer algo, por exemplo, um exemplo muito claro que acontece às vezes é até nas boas intenções ainda há falta de concordância. Por exemplo, você descobre que alguém está precisando de ajuda financeira, está passando por um momento difícil. Você chega e fala assim, pô, vou ajudar essa pessoa. Só que você não é sozinho. O casal não é mais sozinho. Nós somos 2 indivíduos, certo? Nós fazemos parte de um reino. E esse reino precisa estar em concordância. Então, antes de eu decidir ajudar uma pessoa que está em necessidade, eu devo conversar com quem antes? Com a Mayara. Amor, fiquei sabendo que tal pessoa está em necessidade, o Espírito Santo comunicou no coração, ou não comunicou, eu só quero fazer. Você concorda com isso? Você está comigo? Então, tô comigo, tô contigo, pode fazer. Show. Aí vai chegar um momento que essa conversa vai ser tão habitual
que eu vou fazer algo e eu já sei o coração da Maiara. E aí eu não preciso perguntar. Foram tantas vezes que aconteceu, né? Teve até momento que eu estava em sessão de mentoria em casal e eu senti algo do Espírito para falar para o casal, convidar o casal para algo, e eu, no Espírito eu já sabia que a Maiara ia concordar. Só que eu falei para eles, eu falei, vou fazer esse convite para vocês, mas a Maiara tá vindo, porque a Maiara tava vendo o Anthony, tinha acordado, e ela foi lá ver o Anthony para depois vir. Então, eu falei assim, vou falar algo para vocês, porque o Espírito Santo está me comunicando, e eu já sinto o coração da Maiara, e sei que ela vai concordar também, mas quando ela sentar aqui, eu vou perguntar para ela de novo. Dito e feito. Eu já sabia que ela ia concordar por causa da comunicação aberta, sincera e transparente. Então, um passa a conhecer o coração do outro e saber como o outro age perante certas circunstâncias. Mas até que você construa esse lugar, tudo tem que ser comunicado. Tudo. Tudo tem que ser comunicado, tudo tem que ser discutido e chegar a uma concordância sobre todos os assuntos da família. Sobre criação do filho, sobre finanças, sobre profissão, sobre ministério, sobre vida com Deus. Tudo tem que chegar a uma concordância. E o que não chega a uma concordância tem grande tendência de não prosperar por causa do princípio. O que dois concordarem na terra será concordado no céu. E uma casa dividida, ou seja, uma casa com duas visões sobre o mesmo assunto, não tem como prosperar. Pode falar. Entendeu? Tá. Então, uma casa... Lembrou? Lembrei. Fala. Gente, eu tô com o olho no peixe, eu tô no gato aqui. A gente esqueceu de dar o recado, que aqui é a vida real, né, amor? Eu tô de olho aqui no pequeno, porque o pequeno tá se mexendo muito. Tô aqui, ó. Ligada nos dois. Mas uma coisa que você trouxe, amor, que é importante, é que muitas vezes o casal, ele acaba aqui falando mais com pessoas externas do que com o próprio casal entre eles. Então, se eu tenho um problema dentro da minha casa, se nós temos um problema dentro da nossa casa, não sei se seu microfone tá mudo, amor, pra não dar eco. Tá mudo. Tá. E muitas vezes o casal ele acaba trazendo terceiros de forma sem o outro saber. Então eu exponho situações dentro do meu casamento para outras pessoas que nem sempre o meu cônjuge está sabendo. Então eu discordo da minha esposa, mas eu não falo com ela, eu falo com um amigo. Eu discordo do meu marido, mas eu não falo com ele, eu falo com outra pessoa. E aí ficam terceiros sabendo, e o principal, quem é principal que precisa ouvir, não sabe. Então, esse é o problema grande dentro da comunicação. Porque eu vou buscar fazer igual os reis antigamente, né? Quando o faraó lá pedia os magos para chama todo mundo aí para interpretar meu sonho, mas quando foi lá, chamou José resolveu e entendeu tudo. E muitas vezes a gente chama pessoas, terceiros, que não fazem sentido na nossa comunhão, na nossa relação como casal, e acaba piorando a situação. Porque aí depois o seu cônjuge sabe que, fulano sabia? Quantas vezes? Né? E isso acaba trazendo um problema muito maior ainda para dentro do casamento. Então, a pessoa principal na nossa vida que precisa saber de tudo dentro da relação é o nosso cônjuge. E agora, eu sinto que tem pessoas que estão ouvindo e vão ouvir essa live depois e vão pensar assim: como construir isso se ele não me ouve? Ou como construir isso se ela não me ouve? Um dos dois vão ter que brigar e lutar para que isso aconteça. E eu vou ser bem sincero com você, senão a sua família está fadada ao fracasso. Um dos dois vão ter que literalmente usar aquele termo que eu ouvi muito dentro da religiosidade, mas ele é um termo verdadeiro. Um dos dois vão ter que se colocar na brecha pelo outro. E isso me faz lembrar de Abigail, que foi uma mulher muito sábia, aonde Davi foi pedir apoio,
acolhimento de um homem, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome dele. Jabal, sei lá, esqueci o nome dele agora. E era um homem que os guerreiros de Davi haviam protegido ele. Porém, quando Davi estava sendo perseguido e precisou de ajuda, ele foi pedir alimento para esse homem, que era um homem rico. Só que esse homem, ele era um homem rude, arrogante, e ele disse que não iria ajudar Davi. Ele disse: quem é Davi? Ou seja, nos termos de hoje, é quem é Davi na capa na fila do pão, sabe? Nunca vi na capinha do Kisuko. Mais ou menos assim ele falou de Davi. E Davi, quando os mensageiros chegaram até Davi, Davi falou assim: amanhã toda a família dele estará morta. E Davi saiu com todos os seus soldados, os seus guerreiros para matar. Só que um servo ouviu a conversa e foi chegar para Abigail, que era a esposa desse cara. E falou assim: ó, ele respondeu assim, 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 Davi. E Abigail falou assim: estamos perdidos. E ela fez tudo, um monte de alimento, um monte de comida para todos os guerreiros de Davi. Enquanto Davi estava no processo de ir até a casa dele, matar todo mundo. E ela foi na frente e encontrou Davi no meio do caminho. E na hora que ela encontrou Davi no meio do caminho, ela já se prostrou e falou assim: perdoe a ignorância e a arrogância de meu marido. Olha como ela se colocou na brecha por toda a família. E por causa da postura dela, toda a família continuou viva. Exceto o cara, porque quando ela chegou e o cara ficou sabendo a notícia, ele caiu lá, teve uma parada cardíaca e morreu. E a Abigail acabou se tornando esposa de Davi. Mas, naquele momento, se ela não toma aquela postura, toda a família, todos os servos, todo mundo que estava na casa daquele cara seria morto. E hoje tem uma mulher, um homem, que pode ser você, que vai precisar se colocar na brecha por toda a família. E, Abner, como é esse colocar na brecha? O que eu preciso fazer? Você precisa buscar a Deus em oração. Você precisa interceder pelo seu cônjuge. E você precisa suportar o processo até que a comunicação já seja construída. Então, buscar a Deus para quê? Você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo e acessar a sabedoria que já é sua por direito. Você tem a sabedoria do Espírito Santo em você. Então, o Espírito Santo vai te capacitar a como conversar com o seu cônjuge a ponto de ele se abrir, a ponto de ele ter essa conversa. Primeiro passo. Estou dando passo. Primeiro passo. Buscar o Espírito Santo e acessar a sabedoria do Espírito Santo. Segundo passo. Interceder pelo cônjuge. Falando: Espírito Santo, mova-se e destrua esse coração duro. Mova-se e cure as feridas que fazem com que essa pessoa não se abra. Eu tentarei, Espírito Santo, construir uma comunicação, mas não é pelo meu esforço. Eu preciso que a tua ação, Espírito Santo, sobre ele, sobre o coração dele, venha sendo tratado e você vai começar a interceder pelo seu cônjuge. E o terceiro passo é procurar todos os dias, ou sempre que possível, construir essa comunicação na prática, fazendo perguntas. Como foi seu dia? Eu gostaria de conversar com você sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto? E aprende a conversar de uma maneira que faz com que essa comunicação passe a ser construída. E, cara, não vai ser fácil. Se você não construiu até hoje, não vai ser fácil. Talvez você faça a pergunta, bate nele, não aconteceu nada, tá tudo bem, tal, tchau. Ou não quero falar sobre isso. Ou, cara, vai continuar os mesmos padrões. Só que você está fazendo algo maravilhoso, que é buscar em Deus e interceder pela pessoa. Ou seja, além de você testar no mundo físico a comunicação, você está lutando no mundo espiritual, pedindo que o Espírito Santo se mova no coração do seu cônjuge. Trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando. Porque quando você ora e intercede pelo seu cônjuge, há um mover do Espírito que vai acontecendo
no coração dessa pessoa. Porque interceder é se colocar na brecha. Só que você está se colocando na brecha agora no mundo espiritual, por essa pessoa. Porque disso depende o sucesso da sua família. A prosperidade familiar depende da concordância entre o pai e a mãe, entre o marido e a esposa. O marido e a esposa é o pilar da família. Se vocês não concordarem, cara, vocês não têm nem ideia do quanto vocês estão impactando a vida dos filhos de vocês. Se vocês dois não concordam, se vocês dois não têm uma comunicação, se vocês dois não sentam para conversar horas e horas, vocês não sentam para conversar horas e horas e horas e horas sobre tudo. Se você já tem filhos que já são um pouco grandes, vocês não saem para tomar um café e ficar conversando. Sai para jantar e conversa. Quanto mais conversa sobre todos os tipos de assuntos que são considerados fúteis, como, nossa, lembra daquele filme, amor, eu gosto de filme assim, você gosta de filme assim, eu gosto de piada assim, você gosta de piada assim, que parecem ser fúteis, tanto situações que são delicadas. Por exemplo, falar de como a mãe dela é chata, ou de como o pai dele é inconveniente. Esses tipos de assuntos precisam ser tratados, precisam ser conversados, tudo. Eu não suporto a forma que seu irmão faz tal coisa. Quando toca na família, dá um choque, não dá? Mas todos os assuntos delicados, por exemplo, um casal que não conversa sobre sexo. Como que você gosta que eu faço? O que você gostaria que eu fizesse? Não tem conversa sobre o assunto. Se não tem conversa sobre o assunto, a grande probabilidade de não estar tendo prosperidade sexual. Um dos dois está insatisfeito. Se não há conversa sobre o assunto, estamos falando de todos os assuntos. E agora eu peço para você colocar nos comentários. Se você decide fazer isso, se colocar na brecha por sua família, coloca aí. Eu intercederei pela minha família. Eu intercederei pela minha família. A partir de hoje, eu intercedo pela minha família. Pode falar, amor. Você falando assim, acho que as duas principais chaves que me vem é intimidade e amor. São as duas palavras que me vêm hoje, a gente falando aqui, falando sobre comunicação, sobre tudo isso. Tanto a intimidade com o teu cônjuge, quanto a própria intimidade com o Espírito Santo, para que você consiga ouvir o que ele está te orientando para fazer dentro da sua casa, dentro do teu lar. A intimidade, ela só é construída se existe uma comunicação. Você só é íntimo de alguém se você conhece de fato essa pessoa. Você só consegue criar intimidade com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira, se existir a comunicação. Se não existe isso, não existe intimidade. Se você não conversa com o Espírito Santo, se você não conversa com Deus, se você não tem esse diálogo com Ele de perguntar, olha, você gosta que eu faça isso? Não gosta que eu faça isso? Como que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Se não existe isso, não existe intimidade. Muito provável que a intimidade ela esteja abalada. E aí é um grande problema, porque se não existe intimidade, como que existe uma relação? Como que existe um relacionamento, tanto o casal quanto o relacionamento com Deus? E a segunda palavra que me veio é o amor. Você só consegue transmitir algo se é transmitido no amor. Você só consegue fazer, por mais que você interceda, perceba que você tem que interceder com amor. Você precisa fazer com amor. E o amor, ele não tem interesses. O amor, ele é um amor puro. O amor, ele é um amor sincero. Então, por mais que dentro do processo você vá fazer o processo de interceder pela sua família, de interceder pelo seu cônjuge, pela sua cônjuge, pelo seu parceiro, pela sua parceira, você vai interceder, você vai entrar na brecha, mas você precisa estar indo com o amor, indo com
o amor, que é um amor que não tem interesses. Por que que eu tô falando isso? Porque quando chegar na rotina do dia a dia, você vai estar lá intercedendo, você vai estar lá orando pela sua família, intercedendo, mas vai chegar o processo que você vai tentar se comunicar com essa pessoa. E aí, no momento que você tentar comunicar, e o retorno que você tem em meio negativo, tipo, não é nada. Mas também eu estou tentando aqui melhorar, e aí você já parte pro agressivo. Percebe que é você jogar areia em cima daquilo que você está tentando construir. E você tem que construir isso no amor. O segredo é intimidade e amor. Intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o seu cônjuge, e a base tem que ser o amor. Gente, tudo que envolve a nossa família tem que ser a base do amor. Porque se for na base da resistência, o grande problema muitas vezes é que queremos construir com base no orgulho, com base no eu tenho a razão, eu tô certo, você que tá errado, eu tô falando, você não me escuta, você não me ouve, mas ninguém se ouve. A base é intimidade e amor. Intimidade só se constrói se existe comunicação. Sabe aquela intimidade tão grande que se alguém perguntar para você assim, olha, você vai num restaurante, você olha o cardápio, o que você acha que seu marido vai querer comer? Conheço tanto o Abner, pode pedir esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho certeza que ele vai. E a pessoa sentada do seu lado e ia falar assim, amor, o que você quer comer? Isso aqui. Eu falei, sabia que ele queria comer isso aí. A intimidade é tão grande que as coisas mais simples você acha que é simples, né? O que eu falei. Mas a intimidade é tão grande que a gente sabe que a gente vai acertar. Para as coisas mais complexas, de olhar para o meu marido e entender que fala assim, ele não tá bem. E eu sei o que é que está fazendo com que ele não fique bem. Mas espera aí, como que eu vou no amor com o meu cônjuge? E muitas vezes o amor, gente, você tem que exigir dentro e pedir para o Espírito Santo construir esse amor, porque é só o amor dele no nosso coração. Porque tem dias que a gente quer catar o cabo de vassoura e dar no marido. Tem dias que a gente tem vontade, que a comunicação tem hora que não é fácil, né? Eu falo por experiência do meu. O meu tem hora que quando ele coloca uma coisa na cabeça, né? Assim como eu também tenho as minhas faltas, mas por essa falta de intimidade, e às vezes a gente dá risada depois, né? Porque fala assim, amor do céu, como você é teimoso. Você coloca uma coisa na cabeça, ou é 8, o Abner não é 8 ou 80, é 8 ou 800. Eu falo pra ele, eu falei, você não tem um 80 no meio, assim, sabe? Aquela coisa de tentativa. Então, porque a gente conhece, mas depois a gente ri. Mas o processo, se não for no amor, poderia ter muitas brigas aí nesse processo. Então, precisa construir intimidade. Precisa. É o pilar principal da família, principal do casal, intimidade. Intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira, e intimidade com o Espírito Santo. Você só vai saber. E o tempo todo, né? A Adri colocou aqui, né? Eu preciso saber ouvir. Eu falei também, preciso saber ouvir o que Deus está falando. Mas para você saber ouvir Ele, você precisa criar intimidade com Ele. Para saber o que Ele está falando. Então, esse se colocar na brecha para interceder pela sua família também é Espírito Santo, me ensina a ter intimidade contigo. Porque essa intimidade depende da minha intimidade no meu casamento. Show. E agora, para a gente finalizar, pensa comigo. Se o próximo projeto, seja ele qual for, se for um projeto familiar, um projeto financeiro, um projeto ministerial, se você for construir um próximo projeto, mas você ouviu Deus, pensa, Deus falou para você fazer isso. Show. Primeiro, você ouviu Deus. Segundo, você comunicou o seu cônjuge e ele falou, tô contigo, vou fazer isso com você. Como pode dar errado? Não, fala para mim. Se você ouviu Deus, se Deus te mandou
fazer algo, toda a provisão para que isso aconteça já foi liberada. Deus te mandou fazer algo, ele vai liberar toda a provisão. Você acha que falta? Você acha que tem escassez no céu? Você acha que o imposto está muito alto no céu? Você acha que há necessidade no céu? Então não, se Deus te falou para fazer algo, a provisão para fazer, para construir isso já está liberada. Agora, você comunicou sua esposa, você comunicou seu marido, vocês dois concordaram e vocês dois estão juntos. Quem pode parar isso? Há uma só visão, uma só linguagem. Entre você, Deus e a esposa. Entre você, Deus e o marido. Há uma só linguagem, uma só visão. Quem pode parar isso? Tudo que vocês fizerem prosperará. Aí está a chave, mestre. Certo? Então é isso. Tem alguma coisa mais para falar? Não, amor. Não. Por aqui, ok. Então é isso, pessoal. A chave mestra é a concordância. Porém, para haver concordância, precisa haver intimidade. A Mayara trouxe. Certo? Não é uma concordância no sentido, você concorda comigo, né? A pessoa fala, não, eu concordo, só por concordar. Não. Só a concordância se há intimidade, tanto com o pai quanto com o cônjuge. Aí ninguém pode parar vocês. Não importa quanto tempo demore, o que vocês estão fazendo vai prosperar. Bom, certo? as duas palavras que marcam a nossa live de hoje: intimidade e amor.